Bom, no vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta sobre sombreamento. Como o sombreamento prejudica a geração de energia em um sistema de energia solar fotovoltaica? Bom, e para isso nós vamos fazer um pequeno experimento. Estamos aqui em um dia de sol, na Praça da Liberdade, uma das principais praças aqui de Belo Horizonte, e nós trouxemos esse pequeno módulo onde nós vamos mostrar como o sombreamento prejudica na geração de energia elétrica. Esse módulo é um módulo pequeno, apenas para aplicações como bombeamento. Não é um módulo que nós geralmente utilizamos em residências para geração de energia solar, mas vocês conseguirão entender como o sombreamento influencia na geração desse módulo. Então veja que a potência dele é de 55 watts, a tensão que ele gera é 17,8 volts e ele tem uma corrente máxima de 3,08 amperes. Nesse experimento eu vou mostrar que a irradiação solar não influencia na tensão gerada pelos módulos fotovoltaicos. A irradiação vai influenciar na corrente. Quanto mais forte a irradiação solar, maior a corrente que esse módulo vai gerar. E como a potência é a multiplicação da tensão versus a corrente, quanto maior a corrente, maior será a potência que esse módulo poderá gerar. Então, eu vou começar medindo a tensão nos terminais desse módulo. Vira aqui pra gente, João. Todo módulo fotovoltaico ele gera em corrente contínua. Então você terá um cabo para o lado positivo e um lado negativo. Em nosso caso, e em todos os módulos fotovoltaicos, as cores padronizadas são vermelho para positivo e preto para negativo. Então eu estou aqui com o nosso multímetro, que é o instrumento que nós vamos utilizar para medir a tensão e a corrente, e eu já coloquei na escala de tensão contínua 20 volts. Então nós vamos medir o valor desses dois terminais e ele tem que dar próximo a 17,8 volts, que é o que o fabricante indica que este pequeno módulo gera. Então vamos lá? Apenas para esclarecer, nesse módulo pequeno, ele não está com os terminais MC4, que são os conectores padrões que são utilizados em sistemas de energia solar fotovoltaica. Ele está com os terminais decapados, mas não se preocupe que isso não dá choque no caso desse módulo, então nós podemos medir com segurança. Então nós vamos medir aqui terminal negativo com terminal positivo. Vamos ligar o multímetro. E nós conseguimos ver que nós estamos medindo 17,95, quase 18 volts, né? Que é basicamente os 17,8 volts que o fabricante diz que esse módulo consegue gerar. E o que eu quero chamar a atenção aqui? Veja que a parte das células fotovoltaicas, que é o que de fato gera energia com a luz do sol, está virada aqui para o chão, né? Ou seja, não está sofrendo nenhuma influência, não está recebendo nenhuma luz do sol. E mesmo assim nós conseguimos medir os 17, quase 18 volts nos terminais desse módulo, tá? Agora, nós vamos mudar a configuração desse multímetro para medir a corrente. E aí sim, nós vamos conseguir verificar o quanto que essa corrente varia de acordo com a irradiação solar. Nós vamos fazer pequenos sombreamentos com a mão e você vai conseguir acompanhar em tempo real a variação dessa corrente. Vamos lá? Para medir a corrente, eu vou mudar aqui os terminais do nosso multímetro. Isso é muito importante. Se você não tem conhecimento sobre elétrica, procure estudar ou procure algum eletricista, pois a medição de corrente é diferente da medição de tensão, ok? Nós precisamos trocar os terminais como eu fiz aqui. Então já coloquei no terminal de corrente, tá? Um positivo aqui no terminal de corrente, 20 amperes. E agora eu mudarei a escala do multímetro para medir corrente contínua. Já coloquei aqui. Ele vai medir até 20 amperes de corrente contínua. E como esse módulo gera no máximo 3,08, a escala está ok. Então, agora eu vou pedir ao meu amigo João para virar esse módulo para o sol. Ele está segurando aqui. E nós vamos medir a corrente nos terminais do módulo. Então veja que no momento com essa irradiação nós estamos medindo 2,75 amperes. Para que você saiba a potência, basta multiplicar a tensão que nós havíamos medido anteriormente por essa corrente. E agora eu vou ficar na frente de metade desse módulo, simulando o sombreamento que pode acontecer devido a uma árvore, uma caixa d'água, e você vai ver a queda dessa corrente.
Veja como a corrente vai caindo drasticamente à medida que eu faço sombreamento. Com o módulo praticamente todo sombreado, a corrente tende a ir a zero, ou seja, a geração de energia desse módulo, consequentemente, também tende a ir a zero. Vou sair da frente do módulo e você vai ver que a corrente vai começar a aumentar. Enfim, mostramos na prática como o sombreamento pode influenciar na geração de um sistema de energia solar. Agora eu vou para a teoria e vou explicar no gráfico que eu vou mostrar na tela para vocês como essa diminuição de radiação solar influencia na geração de energia. E vou falar também um pouco sobre a temperatura na superfície dos módulos, que é outra coisa que também influencia e muito na geração do sistema. Então, vamos ao gráfico. Então, nesse primeiro gráfico, nós conseguimos ver a influência da radiação na geração de energia. E por quê? Vamos lembrar que potência é dada por corrente versus tensão. Nesse gráfico, nós podemos ver que a corrente está no eixo Y e a tensão no eixo X. E energia, que é o que nós procuramos, nada mais é do que a potência versus a quantidade de horas que aquela potência está sendo gerada. Dito isso, vamos aos dados do gráfico. Veja que o gráfico apresenta três linhas de cores diferentes. A azul representa uma irradiação solar de 1000 watts por metro quadrado. A linha vermelha representa uma irradiação solar de 800 watts por metro quadrado. Enquanto essa linha bege um pouco amarelada representa cerca de 600 watts por metro quadrado. Veja que no eixo horizontal, no eixo X, o eixo da tensão, a tensão para as três linhas é muito próxima, independente da radiação. Ou seja, mesmo se a radiação variar muito, de 1000 para 600 watts, a variação da tensão é muito pequena. Ela ficará ali em torno dos 38, 37 volts. Já a variação da corrente, ela é muito grande quando você altera a radiação. Veja que no eixo horizontal, no eixo da tensão, a tensão não tem uma grande variação à medida que você varia a radiação solar. Ou seja a radiação de 1000, 800 ou de 600 watts por metro quadrado, a tensão que esse módulo possui em seus terminais é em torno de 37 volts. Já a corrente, ela vai variar bastante à medida que a radiação cai. Veja que para 1000 watts por metro quadrado, a corrente é próxima a 9 amperes. Enquanto, quando você diminui essa radiação solar para 800 watts por metro quadrado, essa corrente cai para 7 amperes. E se você diminuir ainda mais essa radiação solar para 600 watts por metro quadrado, a corrente fica próximo de 5 amperes. Ou seja, se você tem um sombreamento sobre o seu módulo, ou se você tem períodos em que a radiação solar é menor, como durante a manhã ou no final do dia, isso vai impactar diretamente na sua geração de energia, uma vez que, conforme eu disse, potência é corrente versus tensão e a energia gerada é essa potência vezes a quantidade de horas que essa potência está sendo gerada. É por isso que os módulos fotovoltaicos são extremamente E assim eu consegui mostrar no gráfico o que nós vimos na prática. À medida que a radiação solar cai, que é o que acontece quando nós fizemos sombreamento, a corrente também cai. Enquanto que a tensão, ela não tem uma grande variação com a radiação solar. É por isso que devemos evitar ao máximo o sombreamento dos módulos, porque o módulo sombreado
vai produzir muito menos corrente do que um módulo sem sombra. E por isso ele também vai produzir menos energia do que um módulo que não está submetido sobre nenhum sombreamento. E essa foi a nossa aula sobre sombreamento em um sistema de energia solar. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário em caso de alguma dúvida. Um abraço e até a próxima. Um abraço.